Senhoras e senhores, o CacoCast está no ar mais uma vez e tenho a honra de conversar agora com o Dr. Roberto Suzuki, dentista. Estou aqui no consultório. Seja muito bem-vindo ao CacoCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Expectativa é que nós tenhamos um excelente bate-papo, né, que seja bastante produtivo para quem está ouvindo. Para começar, vamos falar um pouco do início da carreira. Por que dentista? A odontologia, né, o dentista, tem um resultado que não tem em muitas profissões. Uma é melhorar a autoestima de uma pessoa. Né? Você, ao final do tratamento, ter uma pessoa que te agradece por fazê-la mais feliz, tá? Essa pessoa comentar que está se sentindo muito mais confortável socialmente, que tirou alguns traumas em termos, né, da sua estética orofacial, é mais do que gratificante. Né? A sensação de ter feito um bem maior a uma pessoa não tem preço, não tem palavras para descrever. E isso é muito apaixonante. Né? Esse é o ponto que nos fez escolher essa profissão. E isso começou cedo, veio na época ainda da fase escolar, ou foi uma coisa que amadureceu mais tarde? Tem uma influência familiar ou alguém da odontologia, dentista, que te inspirava já também? Minha família, na verdade, não tem uma relação com essa área. Meu pai, na verdade, era agricultor, então eu brinco que quando a minha primeira professora da odontologia me perguntou se eu tinha alguma relação com odontologia, eu respondi, bom, meu pai entende muito de alho, dente de alho. Né? E, muito bom. O que eu tive acesso eram alguns amigos com mais idade que estavam começando e expondo essa paixão pela profissão. Então, naquele momento do vestibular, onde a gente fica meio perdido, né, em busca de algum horizonte em relação ao que você vai ser a partir de então, até então tu só estudava para aquele momento. E a partir daquele momento tu tinha que definir a tua vida, na verdade, né, dar essa impressão. Né? Então, procurei alguns colegas, e dentre os quais alguns me convenceram dessa paixão, dessa gratificação não só financeira, mas principalmente a gratidão dos pacientes por estar fazendo um bem a essa pessoa, a autoestima, ao ser, né? Isso é que me fez optar por essa profissão. E onde foi a formação? Como que foi? Eu comecei a faculdade, né, na UBRA. Porque na UBRA, o primeiro vestibular não passei, então, esperando o resultado, fiz o vestibular da UBRA. Cursando o vestibular, meus pais perguntaram, não, continua esse curso. E aí eu só passei os valores. Então, eu retornei ao cursinho, como eu era uma pessoa que já estava como suplente, eu tive o convite de ser monitor de matemática para os alunos pré-vestibulares e ganhei uma bolsa integral do cursinho, né, que se chama de pré-vestibular. E a partir daí fiz o vestibular para a odontologia na URGS e fiz minha formação na URGS. A grande vantagem que nós temos na URGS é que nós temos tudo sucateado e os professores te passam a responsabilidade pela tua formação. Né? Então a aula te dá uma orientação sobre um livro que tu tem que ir atrás, que já era escasso na biblioteca, mas tu tem que dar um jeito de conseguir ler, entender e fazer a prova. A clínica, nós tínhamos muitos poucos materiais, nós tínhamos que aprender a criar soluções a partir do que nós tínhamos. Então, nós não tínhamos a melhor tecnologia, os melhores materiais, mas nós tivemos uma excelente base para a vida, que é se vira nos 30, né? Sim. Quer dizer, tu aprender a aproveitar da melhor forma possível o que tu tem acesso. E o que tu não tem acesso, ter a capacidade de ir atrás, mesmo que tu não tenhas um mentor, alguém que te oriente, algum pai, mas tu tem a capacidade de fazer tua autoformação, digamos assim. Sim, isso até dá para fazer uma comparação quando alguns atletas, a gente vê até atleta olímpico, passaram num funil de milhões de atletas, um é que chega àquele nível. Mas às vezes não teve a estrutura de um país como os Estados Unidos, o próprio Japão, né, que tem uma estrutura para um treinamento esportivo. E mesmo na dificuldade,
ele conseguiu criar, claro que ele tem o dom também, mas ele conseguiu criar uma estratégia e percorrer um caminho diferenciado. Quando ele virou um atleta de ponta, ou quando ele teve a sua formação, no caso da odontologia, os caminhos ficaram mais fáceis, encurtaram os caminhos. Isso aconteceu contigo também? Existe uma comparação com o futebol brasileiro, né? Onde a grande essência, a grande diferença que o jogador brasileiro tinha é que ele jogava a bola na rua, com uma bola murcha, algumas vezes de meia, numa calçada toda eficiente, com um poste na frente, cachorro correndo, né, carro passando. Então ele aprendia a desenvolver muito mais habilidades, porque as dificuldades eram muito grandes. Né? E é o que os europeus vieram atrás para descobrir como é que os brasileiros eram tão hábeis. Eles tinham muitas dificuldades para lidar e aí desenvolviam suas habilidades. E eu acredito que na minha formação nós passamos por isso, as dificuldades de uma realidade brasileira. Tá? Você vai num posto de saúde, não tem materiais, você tem que resolver. Tá? Ao mesmo tempo, você tem uma nova tecnologia, você tem que ter a capacidade de absorver o conhecimento, de ver os manuais, de saber com quem tu vai se informar para conseguir ter a melhor capacidade que tu podes conseguir desenvolver. Sim. E como é que está hoje a questão do cuidado dos dentes, né? Tem muita tecnologia, tem muita novidade nesse sentido e até nesse aspecto dividindo. Tem um pouco da estética, que dá bem-estar, e tem um pouco do lado da saúde mesmo. Dor de dente, algum problema, quedas, quebras, né? Então tem os dois lados, dá para dividir em dois lados. Eu sei que tem o ortodontista, tem o dentista, mas como é que está essa divisão de especialidades dentro da odontologia? Criou um tempo uma divisão entre quem era preventivo, que pensava apenas em vamos manter a saúde e recuperar a saúde dessa pessoa. E que ia em contraponto com o pessoal que chamava de odontologia estética. Então quem promovia a saúde considerava o pessoal que buscava a estética como um valor muito abaixo. O ser humano não precisa de estética, precisa de saúde. Tá? O que nós entendemos hoje em dia é que a estética ela interfere em um ponto crucial da saúde, que é a autoestima. Se você tem uma pessoa deprimida com a sua imagem, insatisfeita com a pessoa que ela vai ter outros problemas por não sair para fazer exercício, não ter uma qualidade profissional, uma relação pessoal, vai interferir de outras formas. Então hoje o que nós entendemos é que está tudo integrado. Nós não vamos fazer estética em prejuízo à saúde do paciente. E todo paciente que não estiver saudável, primeiro nós vamos curar, buscar a saúde e, uma vez identificado a necessidade de uma interferência da estética para melhorar esse outro lado, do lado da autoestima, da sua imagem, ou seja, pela profissão ou pela sua relação social, nós intervimos melhorando a estética também. Mas a estética ela é necessária para quem necessita, para quem não tem uma autoestima tão elevada. Né? Uhum. Se nós formos pegar uma pessoa conhecida como Carpinejar, você vai perceber que ele não tem os padrões estéticos, tanto aparência física, rosto, como os próprios dentes, estão tortos, mas ele tem a função, ele consegue se manter saudável, não é algo que interfere na sua autoestima, né? Ele tem seu sucesso pessoal e profissional, é casado com uma pessoa lindíssima, querida, ele tem seu sucesso profissional absoluto, né? Por que eu vou interferir com estética nessa pessoa? Então aí a estética deixa de ter seu valor. Sim, até quando perguntavam para o Dr. Ivo Pitangui, cirurgião plástico, mas o senhor é um mestre da cirurgia plástica, né? Por que não faz plástica em si próprio, melhorar o seu visual? Porque eu me sinto bem assim. Exato. O bem-estar, eu me sinto bem com o que eu tenho. A minha forma me agrada muito, eu estou muito satisfeito com ela, não preciso mais do que isso. Exato. Agora, quem quer mais
pode buscar mais. E na odontologia também tem esse aspecto. Até pela questão da boca, né? Que é muito próxima na fotografia, na imagem, né? Em todas as fotografias, a boca, os olhos, o nariz, o rosto, está em todas praticamente. Muito difícil não ter uma foto só do rosto ou do corpo completo em que a boca, o sorriso esteja latente, né? Aparecendo. E por isso que é tão importante também, né? Existe o consumismo global também, né? As pessoas te convencem a trocar uma camisa, mesmo que sua camisa esteja boa, mas porque ela não está na moda. Nós temos os modelos, as passarelas, que definem um padrão do que é correto esteticamente. Se tu não for parecido com esse padrão, você está fora, você não vai ser feliz, as pessoas não vão te aceitar, tu não vai ter sucesso. Isso acontece na odontologia também, né? Nós estamos passando por uma odontologia dos dentes perfeitos, brancos, né? E quem é que vende isso? Na verdade, são os artistas, que vocês vão ver os globais com dentes perfeitos, brancos, claros. E a indústria odontológica aproveitou esse filão, esse modismo, empurrando esse modismo e também aproveitando essa onda do modismo para criar novos produtos de estética para vender ao dentista e para o dentista vender ao seu cliente. Assim move a indústria da odontologia, assim move a indústria da moda. Sim. Se a moda for sempre a mesma roupa para todos, para sempre, não precisa produzir mais nada. Sim. A pessoa vai usar 20 anos uma camisa, mas para tu convencer a uma mulher a comprar 10 bolsas a cada mês, e se pudesse compraria 20, isso tem uma influência, tem algumas referências, claro, que quebram esse paradigma de necessidade de consumo, o que é moda, o que realmente é necessário para tu ser alguém. Perfeito. Né? Então, essa questão é bem crucial. Você primeiro identificar a necessidade da modificação, tu como indivíduo, para então você decidir o que fazer. Né? Nós podemos fazer qualquer coisa, qualquer modificação hoje em dia, desde repor dentes, a tornar um dente perfeito esteticamente, claro, mas isso é necessário ou não? Essa é a grande pergunta. Para todos, não. Cada um tem sua necessidade de acordo com a sua individualidade, sua personalidade, sua função. Muitas vezes a pessoa é obrigada, é uma pessoa né, que apresenta o Jornal Nacional, é uma pessoa que tem uma exposição de imagem absolutamente gigantesca. Ela não pode ir lá de camiseta regata, com barba mal feita, com os dentes que não representam saúde. Tá? Sim. Não dá uma imagem de segurança, de saúde, de alguém que está acima, né, que tem uma pessoa que tem uma decisão correta, uma análise sobre tudo sensata. Mas a estética não está também de uma forma equilibrada junto com a própria qualidade dos dentes, um nível mínimo de estética, né? Porque um dente com um pouco torto pode ter um problema, mas um pouco mais torto do que o normal já é mais problemático, né? Até a escuridão, o gasto também tem essa questão do problema, né? Da mastigação, das dores, que pode ser algum aspecto por sujeira também, né? Então, é importante a higiene e o dente mais bonito. Não existe dente muito bonito que não seja bom. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se eu estou errado, me corrige. Nós temos... os dentes são engrenagens. Né? Engrenagens compostas por alguns elementos que têm a função de cortar alimentos, outros de triturar, tem a função de dar suporte para o lábio, proteger a língua, promover uma fonética correta, quer dizer, e também a questão estética. Né? Tudo isso faz parte da função dos dentes. Quando um dente da engrenagem está fora do lugar, né, as engrenagens realmente não funcionam da mesma forma, não com toda a precisão e eficiência. No entanto, nós somos seres com alta capacidade de adaptação. E muitas vezes a musculatura, a articulação, o arco reflexo, tudo isso se adapta à condição que nós temos. Né? Nós temos um braço a menos, nós vamos aprender a melhorar o outro para compensar. Nós não enxergamos, nós melhoramos os outros sentidos para compensar a ausência da visão.
nisso, os dentes também têm um pouco dessa adaptação do paciente. Agora, se o paciente não consegue se adaptar, ele vai ter sinais como dor, né? Sim. Não vai conseguir desempenhar algumas funções, ou mastigar corretamente, ou falar corretamente, ou simplesmente não vai conseguir abrir a boca corretamente, né? Claro. Aí você tem uma necessidade de modificação, de correção. Agora, se a pessoa está adaptada às suas deficiências, a esse dente da engrenagem que está fora do lugar, não haveria, né, necessidade de intervir, Sim. né, se ele não apresenta nenhum problema E não compromete. e não compromete, né? Agora nós temos que ver se isso a médio e longo prazo vai se manter ou não. Muitas vezes nós intervimos antes porque nós já sabemos o que vai acontecer lá na frente. Agora, quem está nos ouvindo, claro, certamente está querendo saber justamente o que tem de novidade, e tenho certeza que muita gente está querendo sim ter uma boa forma dos dentes, usando uma expressão, boa forma dos dentes para ter o bem-estar, a estética, o sorriso bonito. O que tem de novidade, e aqui que o consultório também está oferecendo, que eu vi que tem uma série de equipamentos modernos para moldar, com toda a segurança, higiene e rapidez, que quanto mais rápido, mais seguro é e mais eficiente fica, doutor. A questão da estética deixou um pouquinho de ser algo lotérico, né? Algo que a pessoa depende da sua capacidade de captação, né? O que nós fazemos? Nós fotografamos o paciente, né? Sorrindo, não sorrindo, quer dizer, todas as posições, e no computador nós avaliamos se a linha média está correta, se os planos estão corretos, se um dente está mais longo, mais curto, está torto, se isso traz alguma interferência na fonética, na função tanto da mastigação como na estética, né? Então nós temos hoje, a gente chama de planejamento digital do sorriso, que é aliado a um escaneamento da boca, ou seja, nós transformamos a boca em um modelo 3D, em 3 dimensões. Nós conseguimos avaliar quais são as deficiências que nós temos de acordo com a forma do rosto desse paciente, de acordo com a personalidade, de acordo com a idade, né? Que o paciente quer, na verdade, não necessariamente tem. Sim. Né? Uma pessoa que tem 60 anos e que quer ter uma aparência mais jovial, ele pode deixar os dentes de alguém que realmente é mais jovem, ou seja, os dentes vão ser mais alongados, mais claros, né? Então, juntando as informações que o paciente coloca em relação ao desejo da sua mudança, a análise digital, né, com fotografias, escaneamento digital, nós conseguimos um planejamento mais correto do que nós esperamos lá na frente. Nós vamos conseguir montar uma maquete de um prédio, uma análise de engenharia para que tudo ocorra bem lá na frente. E aí é um mapeamento, então de certa forma faz um mapeamento e pode ser feito nesse mapeamento aquela projeção para qualquer idade. Ó, daqui a 5, 6 anos os dentes vão estar assim, nesse caminho. Dá para ver a estrada do dente, o caminho que ele vai percorrer através desse escaneamento e todo esse processo. E evitamos muito aquela questão do paciente, eu fiz o trabalho, mas não gostei do resultado. Né? Muitas vezes o paciente enxergava o resultado só ao final do tratamento. Então agora nós temos a possibilidade de ver a maquete, né? Ver, entre aspas, o apartamento decorado, para então decidir, é esse imóvel que eu quero, de que forma eu vou decorar, o que me agrada ou não. Então esses detalhes, a gente chama de vivagismo também, que incorpora personalidade, sexo, idade, forma de rosto, etnia, uma série de informações no planejamento da estética. Nós conseguimos refinar e acertar, né? Ter uma precisão maior nos nossos resultados, né? Essa é uma das grandes revoluções pensando em estética. A partir daí nós temos o quê? Materiais, tecnologia em termos de instrumentais, equipamentos que vão ajudar a chegar nesse resultado, né? Nós temos
fresadoras, nós temos impressoras tridimensionais que podem escanear o teu planejamento, ou tu pode pegar um planejamento em 3D no computador e exportar para imprimir o que tu planejou, né? Então agora nós podemos fazer um excelente diagnóstico, saber o que realmente nós queremos, nós podemos fazer o paciente experimentar aquilo que ele imaginou, para ver se é realmente aquilo que ele quer, né? Eu digo que dentes lembram muito a roupa que está na vitrine, em que a gente acha que naquele modelo ficou excelente, bom, vai ficar excelente em mim também. E aí tu experimenta naquela luz da loja e acha que está tudo muito bem. Tu levas essa roupa para casa e tu percebe que não é o que tu quer. Ou a sua esposa comenta e tu já descarta com essas alternativas. Então tu tem que dar essa chance ao paciente de fazer essa experimentação. Hoje ele tem como fazer isso. E uma vez que ele experimentou e ele chegou ao que ele quer, o trabalho definitivo em porcelana ou resina composta tem que ser igual, né? Porque ele escolheu, ele está ciente do que ele quer. Se você, ao final do tratamento, entregar aquilo que ele quer, sucesso. Agora, se entregar algo diferente do que ele escolheu, não faz sentido nenhum. Claro que não. Né? Você escolhe, sei lá, uma BMW e recebe um Corsa, hoje em dia um Onix. Aí tu vai dizer, opa, não fiquei feliz. A função vai fazer a mesma, vai me transportar de um lado para o outro. Mas não vai ter, de repente, a beleza, a eficiência, né? Todo o prazer de ter feito aquele tratamento. A gente estava falando de idade. Tem uma idade limite ou alguns cuidados a partir da idade, a pessoa vai ficando mais velha, na questão da fixação, porque os ossos já não são os mesmos, né? Então, às vezes até para cirurgia, quando envolve os ossos, se recomenda, faça cedo logo, se um dia tu precisa operar um joelho, um tornozelo, fixar alguma coisa numa parte óssea, faz cedo para evitar que depois não tenha mais como fazer. Tem um limite para isso de idade? Limite não, mas sim, a abordagem deve ser um pouco diferente, tá? Se nós colocamos um implante num jovem, a formação de osso ao redor desse implante e a sua fixação funcional, ou seja, que eu posso colocar um dente em cima, ela vai ser significativamente mais rápido que uma pessoa com seus 75 anos de idade. Mas, respeitando o seu período de maturação óssea para a fixação desse implante, não haverá mais problemas. O que existem são doenças sistêmicas, por exemplo, um diabetes não controlado, uma pessoa com infecções bucais amplas e não controladas, uma pessoa com dificuldade de cicatrização por alguma alteração de fator de cicatrização, medicações, osteoporose, né? Osteoporose avançada, tem pessoas que tomam medicação anticoagulante, aí nós temos que ver. Mas aí vale para qualquer parte do corpo, daí não é uma questão específica da boca, né? Exato. Então por isso que não há esse problema, né? Não tem esse problema. E a questão do material, que muita gente pergunta, né, e tem a dúvida. A porcelana ou outro material, se tiver outro, ela substitui o dente. O dente, claro, é muito difícil de ter o que é o dente, que é o natural, mas ela está muito mais próxima e ela tem uma durabilidade muito grande, que se fala muito nisso. Quem tem, eu tenho visto, fala que a durabilidade é fantástica, é um material excelente, cada vez está melhor. Nada é melhor do que um dente saudável. Com certeza. Mas se nós pegarmos uma pessoa que tem uma perna que está infeccionada, né, e que isso vai comprometer, nós preferimos amputar essa perna e colocar uma prótese. Isso vai dar um controle de saúde melhor e até de função, né? Então nós eliminamos, entre aspas, a alternativa de manter o dente somente quando ele estiver muito comprometido. Mas uma vez que você não tem o dente ou o dente está muito comprometido, os implantes atuais, as porcelanas atuais, elas preenchem praticamente todos os requisitos de um dente natural, né? Lógico que você tem no implante uma fixação óssea, então tu tem uma fixação rígida. No dente você tem uma fixação com o que nós chamamos de ligamento periodontal.
como se fosse uma antena de rádio com aqueles cabos, e aqueles cabos, conforme o vento, vão ceder um pouco e não vão permitir a sustentação e a prevenir a quebra daquela antena. No dente natural nós temos essa ligação, pequenos microscópios, ligamentos microscópicos que unem o osso ao dente, e por isso ele fica no local. Mas ele serve também como amortecedor e serve como nutrição, um caminho de nutrição. Então você morde no dente, ele vai baixar um pouquinho, vai absorver a força que tu fez. No implante, o impacto é direto. Então, alguns ajustes têm que ser feitos. Não tem o mesmo conforto você andar de tênis e andar de sapato. Uhum. É diferente. Se você correr uma maratona de sapato, provavelmente tu não vai aguentar de tanta dor ou problemas que tu vai ter lá na frente. Então, o tênis, nada melhor que o tênis, né? Confortável, tem função, longevidade, porém, se ele está estragado, bom, se só tem o sapato, tu vai sair com o sapato. Sim. Certo? Não é tão perfeito quanto, mas substitui. Só que nós temos que considerar algumas deficiências que nós temos no sapato. Então, no implante, nós temos uma limitação que é a absorção de impacto. Ele é absolutamente rígido no osso. Para fechar, doutor, os seus desafios agora? Escrevendo livro, vai começar a proferir palestras, já tem dado aulas. Quais são os desafios, além de espalhar esse conhecimento todo, né? De compartilhar esse conhecimento todo? O que tem planejado para os próximos meses e no seu planejamento? A função de você querer se comunicar com mais pessoas é você poder estender a um número maior de pessoas o benefício do conhecimento, né? Então, quando nós recebemos alguns pacientes em que os tratamentos deram errados, feitos por outros colegas, nós consideramos que os colegas tiveram sua melhor intenção dentro do conhecimento que eles tinham na época. Então, melhorar o conhecimento desse profissional para que tenha melhores resultados e a odontologia no seu todo tenha mais sucesso, isso seria um enorme benefício para a sociedade, né? Você ter uma odontologia de insucesso porque a pessoa não tem dinheiro ou por algum motivo, porque não tem acesso aos melhores profissionais. Nós já ouvimos muito isso. Se tu quer um bom resultado, vá a um excelente profissional, mas ele é caro. Mas muitas vezes o profissional que cobra menos tem uma limitação de conhecimento, porque os materiais são muito parecidos. Então, uma boa parte dos tratamentos de insucesso, nós poderíamos ter melhorado os seus resultados se nós tivéssemos a base sustentada pelo conhecimento. E o conhecimento só tem sentido se você passa para outras pessoas. Você ter acumulado todo o conhecimento e ficar sozinho com ele, em parte é um certo egoísmo. Sim. Né? E tu perde a oportunidade de fazer um benefício a muito mais pessoas. Então, nesse sentido, se tornou importante escrever, se tornou importante ser professor, porque nós temos um retorno muito gratificante ao ver que um colega conseguiu resolver um problema do paciente porque estava com o conhecimento que tu passou para ele. Olha, eu não conseguia fazer essa prótese e aquela tua dica, aquela tua solução, nossa, resolveu tudo. E esse paciente está feliz da vida. Então, isso faz todo o sentido de atender o paciente, aprender com eles, de ler, de dar aula, conviver com várias pessoas, assimilar o conhecimento de todas essas pessoas, tentar sintetizar o que tem de bom nisso tudo e passar adiante. E assim a odontologia vai evoluindo, a sociedade recebe um número maior de benefícios e não tem tantas iatrogenias que muitas vezes são simplesmente falta de conhecimento. Não é falta de material, não é falta de tecnologia, é falta de conhecimento. Muito legal. Eu sempre que encerro aqui o CacoCast, peço para que o entrevistado ofereça ou gostaria qual música que a gente poderia encerrar aqui o CacoCast. Se não, a gente pode escolher a natural, mas se tiver uma na cabeça e em mente agora, a gente coloca no final aqui para o encerramento. Eu gosto muito de músicas que basicamente falam em felicidade e bem-estar para as pessoas.
as pessoas ultrapassando os seus problemas. Não depender tanto de simplesmente pedir a Deus para resolver, acreditar nele sim, mas ter a atitude de ir atrás e resolver as coisas e sempre procurar fazer o bem. Assim como a gente vai procurar distribuir o conhecimento para promover o bem, acho que isso que faz todo o sentido da vida, promover o bem. Este então foi o craque da odontologia, um homem que tem um grande coração, Dr. Roberto Suzuki. Muito obrigado por participar aqui do CacoCast e até a próxima oportunidade. Um abraço. Olha, um grande prazer, poder trocar uma ideia. Espero que possa ter agregado algumas pessoas. Com certeza. Seja para criar a dúvida, seja para motivar a ir atrás, não só a nível de odontologia, mas a nível pessoal. Muito obrigado. Você pode anunciar aqui ou ainda contratar uma estratégia de comunicação para você ou para sua empresa, assessoria de imprensa, influenciadores digitais, monitoramento de redes sociais e site, marketing e consultoria. Caco da Mota Comunicação. Mande sua mensagem para o WhatsApp para 519-9999-0192.